O que é uma mulher? Aparentemente uma pergunta simples, né? Mas que foi tema de um documentário, até um tanto famoso, de um ativista de direita americano chamado Matt Walsh. E o que torna, né, engraçado o documentário é que o Matt Walsh não é uma pessoa particularmente brilhante, né? Mas ele passa entrevistando uma série de acadêmicos, né, mormente acadêmicos de esquerda e que estudam teoria de gênero, e todos esses acadêmicos eles são absolutamente incapazes de responder uma pergunta simples: o que é uma mulher? E, bom, eu queria trabalhar esse tema, não exatamente para dizer o que é uma mulher, apesar de que ia ser bem divertido fazer essa construção num vídeo futuro, mas aqui eu acho que eu vou apresentar um tipo de raciocínio genealógico, no sentido nietzschiano, se vocês me permitirem, ou se vocês quiserem fazer referência a uma crítica famosa feita ao Kant. Para quem não sabe, né, eu acho que vale a pena abrir esse parênteses porque é uma história muito divertida. O Kant, certa feita, né, fez uma crítica à prova ontológica de Anselmo. Né? Eu vou ter que dar bastante contexto para fazer esse parênteses, mas segura aí. Anselmo, ele tem uma prova ontológica para a existência de Deus, que na sua versão mais rudimentar possível, funciona basicamente assim: se eu sou capaz de conceber que Deus existe, Deus existe. Bom, Kant vai destruir o argumento do ponto de vista lógico, que Anselmo vai fazer a construção, e Kant, alguns séculos depois, ele é criticado, né? Eu vou ler aqui, inclusive, o jeito em que ele é criticado, porque eu acho que é absolutamente fundamental para vocês entenderem o tom desse vídeo. Abro aspas. A fraqueza lógica do argumento ontológico de Anselmo é tão óbvia que necessária se torna uma explicação psicológica para o fato de uma inteligência como a de Anselmo ter apresentado tal argumento. Dito de maneira mais simples, a explicação que você precisaria dar a Kant não é se a construção que Anselmo fez está correta ou não do ponto de vista lógico. Mas por que diabos uma mente tão brilhante quanto a de Anselmo foi capaz de entregar pra gente uma prova para a existência de Deus tão estúpida? Esse é o fenômeno mais interessante. E, bom, esse aqui é o prolegômero do vídeo, basicamente para apresentar para vocês que mais interessante do que a pergunta do que é uma mulher, que é uma pergunta interessante em si, é o porquê que tantas pessoas inteligentes que param para estudar esse assunto não conseguem dar uma explicação simples do que é uma mulher. Hoje a gente vai investigar, né, as causas psicológico-filosóficas do porquê, né, acadêmicos de esquerda ou, né, pessoas que estudam gênero são incapazes de dizer o que é uma mulher. Para fazer isso, né, como todo detour é um atalho, a gente vai voltar lá para Aristóteles, né? A gente vai precisar pensar um pouquinho as leis básicas da lógica. Elas fundamentam tanto a filosofia continental quanto a filosofia analítica. Às vezes a gente liga a noção de lógica exclusivamente à filosofia analítica, mas, na verdade, sobretudo o início da filosofia continental, ela era muito ligada à noção de lógica e à noção de identidade, e esse é o conceito principal. Então, só lembrando, né, e aí quem quiser, sei lá, joga isso no YouTube, no Google, vocês vão achar fácil uma explicação. As 3 leis básicas da lógica aristotélica são a lei da identidade, a lei da não contradição e a lei do terceiro excluído. A lei mais importante aqui é a da identidade. A é igual a A. Parece ser literalmente a coisa mais ridícula que você pode dizer, mas se você define alguma coisa como sendo algo, esse algo é igual a ele mesmo. Essa é a lei da identidade e é o princípio de toda lógica, pelo menos o princípio de toda lógica em Aristóteles, ou da lógica clássica, né? Deriva-se desse princípio a noção de não contradição, que é basicamente, assim, né, se você definir alguma coisa como A, ela não pode ser não A. Então, se você definiu o copo como estando cheio, esse copo ele não pode ser não cheio. Bem simples, né? E aí temos também a lei do terceiro excluído, mas ela é um pouco menos intuitiva, apesar de derivar logicamente das outras duas. Quem quiser aí pode dar uma olhada. E por que eu achei que é importante a gente relembrar do Aristóteles aqui? Porque não só a filosofia de Aristóteles começa partindo da identidade, né? A gente vai ver autores quase que contemporâneos, Ayn Rand, por exemplo, que vai partir do mesmo princípio. Olha, a minha filosofia começa em entender que A é igual a A, mas nem todo teórico vai partir desse princípio. Nem toda filosofia começa a partir da identidade. Na verdade, para entender o porquê que para certas pessoas é tão difícil responder o que é uma mulher, a gente precisa entender o porquê que algumas filosofias não partem da identidade, mas partem da diferença. E aí a gente vai chegar eventualmente, né, em 2 autores que eu acho que são fundamentais para entender a confusão mental dos professores entrevistados pelo Matt Walsh. A gente vai precisar chegar no Deleuze e no Derrida.
Mas a gente vai chegar neles daqui a pouco. Vamos construir um pouquinho mais essa noção do que é uma categoria. E eu acho que o Jung é um autor interessante, né? O Jung e o Nietzsche, vou fazer um bate-bola entre os dois. E aqui a gente vai começar a pensar não o que é uma identidade, mas o que é uma categoria, o que é um tipo, né? É questão que é fundamental para esses dois autores, né? Tanto o Jung quanto o Nietzsche, eles vão ter mais de um livro dedicado à discussão do que são tipos. No Jung, a gente vai olhar para a distinção que ele vai trazer entre conhecimento e compreensão. Você pode pensar que, né, de maneira bem rudimentar, isso daqui é basicamente, né, uma passada rápida pelos autores, eu não estou tentando ser preciso na explicação de nenhum deles, mas a compreensão é o contato direto com as coisas. É o jeito, por exemplo, que o William James vai definir empirismo no início do pragmatismo. É a pessoa que se encontra confortável muito próxima aos fatos. Esse é o sujeito de temperamento empírico. E é mais ou menos isso que o Jung está chamando de compreensão. Enquanto o conhecimento é uma tentativa estatístico-abstrata de compreensão da realidade. Para dar um exemplo muito, muito, muito grosseiro, né? Se eu vou à praia e começo a coletar conchas, eu posso me perguntar qual que é o tamanho médio das conchas. Mas o tamanho médio das conchas, digamos, 3 centímetros na praia que eu tô indo. Tô pegando pequenas conchinhas. Talvez nenhuma concha tenha 3 centímetros. Porque a média é uma abstração. Nenhuma média é empírica. E isso confunde um pouco a nossa cabeça, porque, sei lá, na escola, no ensino médio, a gente tende a associar empiria com matemática, empiria com estatística, mas a estatística é, por definição, anti-empírica. O empirismo, pelo menos na definição do James, é o contato com os fatos e não com a abstração que você faz sobre esses fatos. Nesse sentido, né, sei que boa parte do público que está vendo aqui é psicólogo, ou enfim, aspirante a psicólogo, a gente pode pensar no exemplo do Skinner. Não há autor menos empírico do que o Skinner. Quem é mais empírico? Os etólogos. Eles estão lá observando os macacos. Mesmo os etólogos, eles não são tão empiristas assim, né? Mas pelo menos eles estão lá observando os macacos. Quando você vai num laboratório, né? Hoje em dia nem existe mais isso, mas enfim, na década de 60, se você fosse num laboratório de um analista do comportamento, haveriam lá ratinhos. Mas os ratinhos não estão sendo estudados. O que está sendo estudado é o comportamento. O comportamento, nesse sentido, ele não é da ordem da compreensão, mas da ordem do conhecimento. Ou seja, um saber que ele não é empírico. Ele muitas vezes é estatístico e ele é abstrativo. Ok, e por que eu tô fazendo mais esse detour? E a gente vai fazer detour para finalmente chegar, né, no ponto de chegada, no X da questão. A gente vai ter que circunambular um pouquinho. Porque quando a gente está falando de categorias ou tipos, uma das formas de pensar clássicas é justamente que a categoria é uma abstração. O que existem são sujeitos específicos. E aí eu monto a abstração a partir de uma certa perspectiva que eu tenho. E aqui a gente vai fazer uma transição entre o Jung e o Nietzsche. O Nietzsche, ele no seu perspectivismo, né, um exemplo grosseiro seria a noção de que maçãs não existem. Na verdade, você tem um determinado objeto, né, ou coisa individual, e uma outra coisa individual, mas a categoria maçã, ela é uma abstração. Nenhum desses dois objetos, ele é exatamente igual ou idêntico à categoria maçã. E onde que está o extra aqui que o Nietzsche vai trazer para a conversa? Que a categoria, ela é uma categoria performática. Ela tem a ver com a sua perspectiva. Porque eu poderia trabalhar com esses dois objetos como sendo maçãs, mas eu poderia trabalhar com esses dois objetos como sendo frutas ou coisas de comer. Então, a categoria que eu vou nomear, ela não deriva das propriedades do objeto que eu estou nomeando ou identificando. Mas, na verdade, ela depende muito mais da minha perspectiva, de quem eu sou, né? De que tipo de sujeito eu sou, para usar uma linguagem um pouquinho mais nietzschiana. Beleza. Então, tendo essa breve linha do tempo que eu estou construindo, né, em que a gente parte do Aristóteles com a noção de identidade, a gente continua na noção de identidade quando a gente está falando, pelo menos de uma leitura rasa, tanto do Nietzsche quanto do Jung. Só que nem toda leitura do Nietzsche e do Jung é uma leitura rasa. Então, quando a gente for chegar no Deleuze, o Deleuze ele vai fazer o que, né, é uma leitura forte do Nietzsche. Então, para quem não foi nas aulas de hermenêutica, uma leitura forte é quando você lê um determinado autor, partindo dos pressupostos dele, mas concluindo uma coisa diferente desse autor.
né? Você basicamente vai esgarçar a obra do autor para chegar numa conclusão diferente partindo dos exatos pressupostos dele, né? Uma leitura forte é quando, né, o Hegel, por exemplo, vai dizer que ele é mais kantiano do que o Kant, né? Quando ele vai discutir a questão do universal e Deus, enfim, e se o modelo das antinomias ele é duplo ou tripartídico. Então, isso é uma leitura forte, é quando você vai mais além do autor. Você enxerga coisas no autor que não eram óbvias, mas que derivam das premissas que ele está montando. Essa noção, inclusive, de derivar das premissas, ela vai ser necessária daqui a pouco. Mas o que o Deleuze vai falar? Especialmente quando a gente está pensando na noção de eterno retorno do Nietzsche, que para a maioria é lido como sendo uma premissa ética, né? Viva a sua vida de maneira que, se você tivesse que repetir esse instante de novo, você estaria realizado. Realizado é uma palavra fraca, mas tudo bem. Mas em alguns trechos do Nietzsche, parece que o eterno retorno tem uma natureza um pouco mais ontológica, né? Ou seja, as coisas elas rimam, elas voltam, né? Existe um eterno retorno do mesmo. E essa é a leitura mais óbvia do Nietzsche. A diferença é que, quando é o Deleuze lendo Nietzsche, o que retorna não é o mesmo, o que retorna é a diferença. Então, aqui, o eterno retorno ele tem uma perspectiva ontológica, mas o que retorna no eterno retorno não é o mesmo, mas o diferente. É a diferença que não cessa de retornar. Faz sentido? Não, talvez, mas tudo bem. A gente vai seguir, eu vou tentar fazer desse vídeo um vídeo curto, o que é muito difícil pra mim, mas vamos lá. Então, no Deleuze, a gente começa a pensar a diferença como sendo o fundamento e não a consequência. E aqui eu vou voltar lá no Aristóteles, porque o Aristóteles é um autor da identidade. E o Deleuze ele vai propor uma filosofia da diferença. E o livro principal, na verdade, está em todos os livros do Deleuze, né? Mas o livro principal, né, é a tese dele, Diferença e Repetição. Né? É o outro livro do Deleuze citado, que é a monografia dele sobre o Nietzsche, inclusive. Mas tudo bem. Então, em diferença e repetição, os conceitos principais é a diferença, né? O outro é a repetição, mas aqui a gente vai ficar com a diferença. É a noção de que a filosofia ela não deveria partir da identidade. O que significa partir da identidade? É construir uma filosofia em que você define axiomas, mulher é X, homem é Y. A diferença entre homem e mulher é uma consequência, é um epifenômeno da definição de homem e da definição de mulher. Ou seja, primeiro eu defino e a diferença ela é uma consequência secundária do processo de definição. Então, essa é a estrutura de uma filosofia tal qual a de Aristóteles. Então, primeiro eu defino meus conceitos, eu defino como que eu vou operacionalizar esses conceitos, eu defino a linguagem, eu defino a lógica, e o resto da filosofia é uma consequência, no fundo, das definições que eu acabei utilizando. O Deleuze ele vai propor um tipo de filosofia que ele vai partir da diferença. E, se a gente quiser forçar um pouquinho a barra para deixar os autores mais diferentes do que eles realmente são, para o Deleuze, a identidade é uma construção secundária. Então, eu começo com a diferença. Então, para Aristóteles, eu começo com a identidade. Existe homem, existe a mulher, eles são coisas, e a diferença entre homem e mulher é uma consequência dessa definição, ou dessa existência. Para o Deleuze, o que existe é a diferença. É o eterno retorno do diferente, da diferença. Né? Assim, a definição do que é um homem e a definição do que é uma mulher são um produto secundário da diferença entre os dois. Dá para trabalhar um pouco mais esse insight, mas eu vou escolher já passar rápido para o Derrida. Porque, para mim, apesar do Deleuze, né, existe muita gente que faz... O Foucault, por exemplo, né, ele é uma das pessoas que vai defender que o século XX foi o século do Deleuze, mas olhando para a vibe das pessoas específicas daquele vídeo, eu peguei a vibe de que eles são mais influenciados, né, são mais derradianos do que deleuzianos, né, apesar de que as construções das escolas pós-modernas elas são bem confusas entre os autores, no sentido de que, pela própria natureza do projeto, do que é pensar, né, uma ciência na pós-modernidade, ela é fluida mesmo. Mas tudo bem, aqui, o que eu preciso que vocês tragam até esse momento, né, qual que é a solução, a síntese dos detours que eu propus. Do Aristóteles, a gente vai pegar uma filosofia da identidade. E essa filosofia da identidade, ela vai ser verdadeira para praticamente todo mundo, a não ser quando é o Deleuze que está lendo. E aí ele vai fazer o passado ser sobre diferença também. Mas no Deleuze, com certeza absoluta, a gente já tem uma filosofia que ela começa na diferença. Se você for ler um filósofo mais contemporâneo ainda, né, um Badiou, por exemplo, ele vai falar que a diferença entre esses dois pontos de vista é como se conta. Se a gente começa a contar pelo 1 ou começa a contar pelo 0. Mas eu acho que esse é um raciocínio um pouquinho mais complicado
complicado, assim, de tentar explicar. Então, eu vou correr para tentar explicar o Derrida, tá? E para tentar entender a noção de diferença no Derrida, a gente vai precisar de entender a brincadeira de linguagem que não é exatamente possível em português, mas é possível em francês, né? Então, différence, em francês, não sei pronunciar direito, né? Seriam 3 palavras em português: diferença, diferencial e deferido. Então, você pode usar o conceito, a palavra em francês, différence, para mais ou menos significar as 3 coisas, ou pelo menos existe uma assonância entre os 3 conceitos. E por que isso é fundamental? Porque a chave de leitura mais relevante para a gente conseguir ler a obra de Derrida, que nem é tão difícil de ler, na verdade, comparado com alguns outros autores que a gente falou aqui, né? Derrida é bem mediano, apesar das pessoas acharem um pouquinho complexo. A chave de leitura mais tranquila é entender que o tradutor, ele é o traidor, né? Ele tem o papel desgraçado de escolher em português qual dos 3 conceitos ele vai usar. E isso é uma das coisas que confunde um tanto. Então vamos lá. Diferença é a diferença entre 2 coisas. Esse é o jeito mais simples de explicar. E diferencial, a gente vai ter que fazer referência à noção newtoniana de cálculo diferencial, né? Imagino que a maior parte aqui não tenha feito cálculo 1, mas quando você está pensando em cálculo diferencial, a noção básica, por exemplo, do que é um limite é um momento, e eu vou chamar, vou utilizar a metáfora do infinito como algo temporal, porque eu acho que facilita a explicação, apesar de ser apenas uma das maneiras, das mais rudimentares de pensar o infinito, mas o momento em que o infinito vem chegando. Então, você tem uma determinada conta, e imagina a conta como sendo uma função, um processo, algo que está acontecendo. E você vai jogando números nessas contas, né? Como se você passasse, eu acho que, inclusive, uma metáfora que o Newton usa num dos textos dele é essa. Como se você passasse uma fita de valores por essa máquina, que é uma conta, e vai sair um resultado ao final. Só que essa fita é infinita, porque existem infinitos números. E quanto mais você vai passando números nessa fita e colocando pontos nesse gráfico, esses pontos eles começam a formar uma determinada linha. Ou eles começam a se aproximar de um determinado ponto. Vai depender de qual elemento do cálculo diferencial você está tentando compreender, né? Então, por exemplo, se a gente for pensar no limite... Não, ou eu acho que... tô pensando aqui. Mais fácil do que o limite, talvez seja compreender... Mais fácil é compreender a derivada. Então, a derivada... E aqui eu tô falando de cabeça, não é uma definição precisa. Mas é uma instância instantânea de variação de uma determinada função. Então, você está traçando, né, uma tangente nessa função e você está encontrando, né, a instância instantânea de variação dessa função. Ou, para explicar em termos econômicos, e agora acabei de pensar que essa explicação que eu deveria ter dado desde o início, é a revolução marginal. Ao invés de pensar na produção como sendo as médias, né, por exemplo, o custo médio, você vai pensar em termos de custo marginal. Ou seja, o custo para produzir mais uma unidade de determinado produto. Ou seja, se a diferença é a diferença entre 2 coisas, diferencial é um conjunto de instantes que determinam uma determinada figura, uma determinada forma. E aí você vai conseguindo observar, né? E apenas no infinito, essa forma ela é montada, né? Você consegue produzir uma identidade a partir dessa forma, uma igualdade. Então, isso, diferença é a diferença entre 2 coisas. Diferencial é uma rede de relações diferenciais instantâneas. E o que é o deferido? Ou antes, qual que é a importância de pensar a linguagem em termos diferenciais? Eu acho que é legal fazer esse parêntese também. A linguagem ela precisa ser pensada a partir de relações diferenciais, porque apenas de maneira muito rudimentar a linguagem ela é diferente. No sentido de que preto e branco, eu posso ler isso como a partir de uma noção de diferença. Ou seja, o preto é a antítese do branco, né? A gente pode pensar na dialética entre o preto e o branco, ou entre o escravo e o senhor. Mas nota a brincadeira de linguagem que eu fiz aqui. Eu falei a diferença entre o preto e o branco, e depois a diferença entre o escravo e o senhor. E, de alguma maneira, existe uma associação diferencial entre o preto e o escravo, o branco e o senhor. O branco e o escravo, o preto e o senhor. Ou seja, não só existe uma diferença entre o preto e o branco, mas um conjunto de relações diferenciais entre o preto, o branco, o escravo e o senhor. Para definir o que a palavra preto significa, não basta dizer que o preto é a ausência da luz, do branco. Na verdade, para eu entender o jeito que as pessoas usam a palavra preto em língua portuguesa, eu preciso entender um conjunto de relações diferenciais com todas as outras palavras da língua portuguesa. Faz sentido? Então, quando eu estou falando no Derrida
da definição de uma palavra, não existe uma definição para uma palavra. A gente volta no Deleuze. A gente parte da diferença. Na verdade, existe um conjunto diferencial em rede em que todas as palavras significam as outras. Portanto, não existem exatamente definições, né, numa leitura forte do Derrida. E o terceiro conceito de différence no Derrida tem a ver com estar deferido. Isso significando que o sentido de uma determinada frase, ele não é óbvio, ele não é presente, ele é deferido temporalmente. Se a gente quiser voltar no Lacan, a gente tem a máxima, né, dele de que o inconsciente se estrutura como uma linguagem. E aí a gente tem que, obviamente, se perguntar como se estrutura uma linguagem. A linguagem, ela se estrutura de frente para trás, ou seja, o inverso da seta newtoniana, que vai do passado para o futuro. E por que a linguagem se estrutura assim? Qual que é a lógica? Se a gente for pensar o estruturalismo clássico, a gente tem uma relação no signo entre o significante e o significado. Mas quando a gente chega, né, em autores pós-estruturalistas, como no próprio Lacan, na verdade, ele vai propor uma relação entre o significante e o significado que não é uma relação de diferença, ou seja, não é uma relação dual, mas na verdade é a próxima palavra que vai entregar o significado e também o significante, ou a partir do significante, para ficar ainda mais preciso, apesar de não ser exatamente isso, depois eu até corrijo um pouquinho, da palavra anterior. Deixa eu dar um exemplo concreto. Se eu falo que eu amo, isso não tem significado nenhum, mas se eu falo que eu amo odiar, isso muda o significado da palavra amar. O significado da palavra amar, ele não é contido na definição, numa identidade da palavra amar, mas ele é um jogo de relações diferenciais com as outras palavras da frase e com toda a língua e com a relação de discurso. Portanto, o sentido da frase, ele não se encontra, o locus dele não se encontra na própria frase, ele se encontra nas relações com todas as outras palavras, com a língua e com a situação comunicativa. Mas mais do que isso, não só o locus, no sentido de posição, de onde está, né, o núcleo do sentido da frase, mas o momento de significação da frase, ele também é deferido para a próxima palavra. Ou seja, eu amo te odiar. O te odiar é que significou o amo. Agora, eu posso colocar uma próxima coisa. Eu amo te odiar quando você não tá aqui comigo me abraçando. E aí mudou completamente a frase de novo. E a sacada aqui é que o significado de uma palavra, ele é sempre deferido para a próxima palavra. Porque a próxima palavra muda o significado da anterior. É um processo retroativo, não só retrospectivo. Assim sendo, uma frase não tem um significado. O verso de um poema não tem um significado, porque o último verso pode mudar toda a construção anterior, né? Para quem viu Scooby-Doo, é mais ou menos essa estrutura. Scooby-Doo tem uma estrutura lacaniana, né? Quando você tira a máscara e descobre que era o zelador, toda a história muda. Não só a sua perspectiva sobre a história, ou seja, não é só retrospectivo, mas é retroativo a mudança na história. E aí, quando você tira a máscara de zelador, você vê que por trás, né, você tinha um monstro que estava usando, na verdade, uma máscara de zelador, que estava usando a máscara do professor. E na linguagem, o problema é que essas máscaras, elas são infinitas. Então, voltando, agora, né, de frente para trás. No Derrida, a gente tem essa noção de que toda a construção de linguagem, ela é deferida, ou seja, ela não existe no momento presente, eu preciso de um próximo significante para dar sentido para ela. Ela é diferencial, ou seja, ela não se basta em conceitos, instâncias e identidades, mas é um jogo sistêmico de pontos e instâncias específicas, instantes, né? Que vão formar uma determinada figura que só vai poder ser vista de maneira concreta no infinito. Não é exatamente uma metáfora, né? Mas o porquê de fazer uso da noção de diferencial newtoniano, né? Do cálculo diferencial. E aí, quando a gente chega no Deleuze, a gente começa a pensar a filosofia a partir da diferença. Ou seja, que a gente não começa com identidades. Ou seja, para entender o que é uma mulher, eu não começo definindo o que é uma mulher. Eu começo olhando para a diferença. Eu começo olhando para as relações diferenciais da sociedade. Tenho a noção de que o que é uma mulher não é algo que é pré-definido, mas algo que é pós-definido, ou seja, que é deferido. O instante de definição, ele é deferido. Para, enfim, e aí a gente volta um pouquinho mais, né, e chega no Nietzsche, entender o perspectivismo do Nietzsche. Então, quando esses professores eles têm dificuldade
de dizer o que é uma mulher, e aí algumas das pessoas entrevistadas vão tentar dizer o que é uma mulher pra mim, porque o perspectivismo é uma maneira de se eximir do problema diferencial em Derrida. Porque dizer de maneira posicionada, ou se você quiser usar a linguagem lacaniana, já que eu entrei um pouquinho nessa brincadeira, posicionar um significante mestre que dá sentido ao resto do discurso te tira do problema da recorrência infinita da língua. Ou seja, quando eu coloco quando eu posiciono, quando eu coloco um sujeito, usando linguagem deleuziana, quando eu crio uma máquina imperial, um buraco negro, né, que é similar à noção de significante mestre, o que eu estou fazendo é saindo do problema de recorrência infinita da língua, em que uma palavra sempre pode ser significada pela próxima, e, assim como o buraco negro, trazendo tudo para ser significado por algo que é um significante mestre. O eu, nesse caso. Que eu acho que é uma mulher, eu como uma mulher, digo que tal coisa é isso. Então, o perspectivismo, ele vem não no sentido nietzschiano, que era uma proposta para se filosofar com o martelo, mas como uma saída covarde para verdadeira questão, que é a dificuldade de definir... dificuldade é muito, muito errado. Aqui eu vou me corrigir com vontade. A impossibilidade de começar pela definição, dentro de uma perspectiva verdadeiramente derradiana, deleuziana ou pós-moderna, lato sensu. Nesse sentido, a própria noção, e aí voltamos para o Jung, de conhecimento e de compreensão, ela é problematizada, porque tanto o conhecimento quanto a compreensão, elas são processo e não estado. Quando você começa a pensar essas noções, ou pelo menos numa leitura mais básica do Jung, em que ele é lido a partir do ferramental deleuziano. E a gente volta no Aristóteles, né? De uma filosofia que ela é impossível. Porque eu não posso começar pela identidade, porque a identidade ela tem que ser secundária. Ou seja, eu preciso começar pela diferença. Enfim, então, só fiz a linha de volta. Então, para concluir, o porquê que esses professores têm tanta dificuldade de definir o que é uma mulher e qual que seria a resposta adequada, não para o que é uma mulher, mas adequada para a perspectiva que os professores entrevistados têm do que é uma mulher. A resposta adequada seria, bom, eu defini para você, Matt Walsh, né, o que é uma mulher, seria uma violência. Porque toda identidade é uma violência. A vida é fluxo, partículas errantes. A Terra, vamos usar um vocabulário um pouco mais deleuziano, é desterritorializada. E esses juízos de Deus que fazem as coisas produzirem nomes são imperiais e violentos. Nesse sentido, não é papel da filosofia produzir violência. O papel da filosofia é produzir linhas de fuga, possibilidade, potência, né? A filosofia, a filosofia, né, particularmente continental, mais contemporânea, ela é ligada a uma noção de vitalismo, né? Ela volta a ser uma filosofia do viver, bem antes, inclusive, dos autores aqui que eu estou citando. Portanto, você não começa com a definição do que é uma mulher. Você pode terminar com uma definição do que é uma mulher. Ou seja, o tempo em que a coisa é definida, ele é deferido, e o modo como a coisa é definida não é dando um axioma, ou seja, não um axioma, né? Não é dando uma série de definições para a identidade, a mulher é isso, aquilo, outro, né? Mas é analisando um conjunto diferencial de relações desse significante, dessa palavra, com todos os outros significantes da língua. Então, do ponto de vista técnico, essa seria, né, a resposta mais adequada, ou a resposta mais adequada para o ponto de vista desses autores. Igual eu falei, não são só esses autores que vão pensar o que é uma mulher, né? Dos autores citados aqui, inclusive, né? O próprio Jung, eu acho que tem uma definição muito elegante, né? Vou dar aqui o gostinho dela, né? Ele vai falar que é a quintessência da diferenciação, né? A mulher ou feminina é a quintessência da diferenciação, e é um raciocínio muito interessante, né? E, enfim, temos outras perspectivas, né? O próprio Lacan, que eu citei aqui, inclusive, né? Toma ali, uma chutada na câmera pra falar do Lacan. Ele vai pensar de maneira muito diferente, assim, sobre, né, essa mesma pergunta, o que é uma mulher. E aí, se vocês acharem que é interessante, eu posso fazer uma parte 2, né? Agora, não tentando produzir o que o Nietzsche chamou de, né, uma scientia antila psicologia, né, uma ciência enquanto empregada doméstica, serva da psicologia, que foi a frase que eu li lá no início, né? Então,
que mais interessante do que responder a pergunta o que é uma mulher é entender por que é tão difícil para esses acadêmicos essa resposta, porque eles dão respostas tão retardadas no vídeo, né? Mas se vocês quiserem num outro momento, eu posso fazer essa construção. E a gente pode pegar alguns outros autores, né? E a gente articular eles para tentar responder de fato, né? E não só tentar entender o porquê que esses professores tiveram dificuldade de responder. Enfim, espero que vocês tenham achado interessante, né? Eu acho que esses deep dives teóricos, eles são legais. Me contem aí se tempo acelerado, né? Eu tô acostumado a fazer vídeo de 2 horas, esse aqui vai ter tipo meia, né? Então, se eu não corri demais para falar dos autores, eu deveria ter gastado um tempinho a mais nos exemplos. Mas enfim, né? Esta é o modelinho novo aí para os vídeos gravados. Eu espero que faça sentido aí para vocês. Se não fizer, e que vocês quiserem criticar, ou quiserem, né, adicionar, ou quiserem que eu dê uma resposta me posicionando um pouco mais, né? Ou posicionando os autores que eu gosto um pouco mais e não só explicando o ponto de vista de outras pessoas com quem eu, né? Discordar é uma palavra forte, mas assim, não me subscrevo. Comentem aí, tá bom? É isso.